Salve, salve galera, quem fala com vocês é o Alan, está no canal do Liberato Alan. Hoje, 17 de março, entra em vigor a lei 15.211/25, né? A lei conhecida como ECA Digital ou também Lei Felca. Essa lei ela teve um impulso aí no final do ano passado com aquele vídeo do streamer Felca falando sobre a adultização de crianças. E ela veio com o intuito de proteger, né, as crianças, pedindo a comprovação de idade aí para as crianças poderem estar usando a internet, acessando certos sites, jogando alguns títulos e tudo mais. Porém, a lei ela foi muito mal escrita, tá? Ela abrange também os sistemas operacionais. E quando a gente fala de sistemas operacionais, a gente não pode se fechar apenas no mundo de Windows e o macOS, né? Para quem não sabe, existem outros sistemas operacionais também, como o Linux, que é o que eu uso nas minhas máquinas. E a lei ela fala que as empresas deverão criar APIs ou criar ferramentas para que possa comprovar a idade dos usuários, certo? Vamos lá, só abrindo um parênteses aqui. No meu sistema operacional, o meu filho tem acesso à minha máquina, ele tem o login dele. No login dele não acessa nada que seja maior que a idade dele permita ele assistir. Ele não consegue baixar nada sem a minha senha de administrador. Ele não consegue assistir vídeos no YouTube que tenham a classificação etária maior do que a dele, né? Agora fecha aspas, vamos voltar a falar aqui do sistema operacional. Para quem não sabe, né, igual eu já falei, eu sou usuário de Linux. E essa lei ela dispõe sobre que os sistemas operacionais criem APIs ou criem dispositivos, ferramentas, mecanismos para fazer essa verificação. Empresas como a Microsoft, elas até conseguirão fazer isso, porque o sistema delas é fechado, e a Apple também o sistema é fechado. Porém, o Linux ele trabalha de duas formas, tá? Nós temos as empresas, igual a Canonical, a Red Hat, a Midnight BSD, que são empresas, elas têm CNPJs, elas desenvolvem produtos Linux. No caso da Canonical, a gente tem o Ubuntu, né, que a sua base é o Debian. No caso da Midnight BSD, tem o Midnight BSD, que é um sistema baseado no kernel Linux, mas ele não chega a ser uma distro, é um pouquinho diferente, mas é um sistema operacional. E temos a Red Hat, que faz o Red Hat e alguns outros sistemas corporativos voltados para a empresa e voltados para mineração de recuperação de dados, tá? O problema é o seguinte, a maioria dos sistemas Linux eles são criados por comunidades, ou seja, o código dele é um código aberto e qualquer um com conhecimento pode simplesmente pegar, abrir o sistema operacional, adicionar as suas modificações, recompilar esse sistema operacional e distribuir, ou seja, não tem dono, não tem um dono, não tem um CNPJ por trás. E aí eu fiquei preocupado, né, porque a gente acaba correndo o risco aí de ficar sem atualizações do sistema operacional, porque uma vez que nós não teremos essas APIs no sistema operacional, a Agência Nacional de Proteção de Dados, junto com a Anatel, podem querer bloquear os computadores com os sistemas operacionais Linux. Não que isso seja uma grande problema para nós, né? Nada que um VPN e um DNS correto a gente não consiga continuar utilizando normalmente. Empresas ali como a Rockstar já falou que não vai lançar talvez não lançará o jogo no Brasil, né? A Riot, né, que faz o Valorant, também está enfrentando alguns problemas. A partir de hoje a lei entra em vigor. E é isso. Para você que é usuário de Windows, né? Eu tenho sim, o computador tem o Windows, né? Eu tenho uma conta Microsoft também, porque eu jogo no Xbox, então eu sou obrigado a ter. E na minha conta Microsoft já tem a minha idade. Então, na teoria, eu posso usar esse computador. Mas e se for o meu filho que estiver usando a minha conta? Vamos lá, galera. Tô só abrindo parênteses. Se
Nesse caso, for responsabilidade dos pais. A questão do que o filho pode ou não acessar na internet. Por que o Estado está se metendo? Porque a partir do momento que eu tenho um computador homologado, que tem o meu CPF cadastrado lá, que quando eu entrar, o GovBR vai ficar sabendo o que eu entrei, o que eu estou acessando, será que eles não vão coletar essas informações? Eu não tô querendo ser chapéu de alumínio, nem teoria da conspiração, tá? Mas se hoje, sem essa coleta de dados tão agressiva, a gente não pode pesquisar nada na internet, que no momento seguinte você tá vendo comercial sobre o produto que você pesquisou, imagine com uma coleta de dados mais agressiva. E quem me garante que esses dados pessoais, como login, senhas, nome de usuário, não vai vazar? E a gente sabe que, querendo ou não, os sistemas do governo não são os mais seguros. Se as empresas são obrigadas a fornecer dados sensíveis para provar para o Estado que quem está acessando é um maior de idade, nesses dados não conterão informações de acesso às suas redes sociais? Mais uma coisa. Suponhamos que o governo seja do lado B, mas você seja do lado A. E você começa a criticar o lado B. Será que esse governo do lado B não vai pegar as informações suas e ir atrás de você, uma vez que ele tem todas as informações, como endereço, número de IP, até o modelo, se brincar, tem até acesso à sua máquina remotamente? Será que esse governo B não vai utilizar dessas informações para tentar censurar, para tentar calar? Eu não sei, tá? É uma pergunta que fica no ar. Contanto aos sistemas operacionais Linux, eu pretendo continuar usando. Não sei até quando, mas enquanto eu puder, eu vou continuar usando o Linux. Lembrando que, só vou dar uma lida aqui no texto que eu escrevi mais cedo, né? Com a entrada em vigor da chamada Lei Felca oficialmente, conhecida como ECA Digital, levanta-se preocupações dos especialistas e usuários de sistema operacional de código aberto, como o Linux. A legislação entra em vigor a partir de hoje, 17 de março de 2023, e exige que todos os sistemas operacionais implantem mecanismos de verificação de idade em cada acesso. Vamos lá, vamos fazer uma pausa aqui. Cada acesso, ou seja, eu liguei o computador hoje. Eu fui lá e coloquei. Ou será, eu abri o Facebook, depois eu abri o Instagram. Nesse caso, os dois é da Meta, eu não sei se vai... Mais um exemplo, eu abri o Facebook e depois eu abri o YouTube. Cada janela que eu abro, eu vou ter que mostrar que eu sou eu, que eu tenho mais de 18 anos. Vamos continuar lendo, né, a matéria. Depois eu vou postar a matéria no... Na verdade, eu já coloquei o texto no YouTube, tá? É na parte de posts da comunidade. Mas depois eu vou estar postando a matéria. Vou estar postando. Bora lá. O problema, segundo especialistas, é que o Linux não possui uma entidade centralizada responsável por sua distribuição e manutenção. Diferente de sistemas operacionais com proprietários como o Windows e macOS, eu já falei um pouco antes, que podem implementar soluções oficiais de autenticação, o Linux é desenvolvido por comunidades independentes, distribuído em múltiplas versões. Como a gente gosta de falar, são múltiplas distros, né? Tem a galera que é mais hardcore, a galera do Arch Linux. Tem a galera que é mais light, que seria a galera do Big Linux, do Pop OS ou do Deepin, que é aquele Linux mais suave. Tem a galera que é igual eu gostava muito do XP, na época do XP, então por isso que eu uso o Mint, ele me lembra a maneira de navegação dele, além dele ser leve, ele roda com 2 GB de memória RAM. Hoje o meu PC de casa, esse PC que eu estou gravando esse vídeo, ele não tem o TPM 2.0, então mesmo que eu quisesse instalar o Windows 11 eu não conseguiria. E eu também não vou colocar, dá para colocar na placa-mãe de maneira externa, dá para burlar o sistema operacional, mas para quê? Eu não uso, né? Então é complicado. Continuando a matéria.
Isso torna a adaptação às exigências da lei um desafio técnico organizacional, né? As organizações ligadas a a softwares livres alertam que a medida pode refutar na restrição de uso e bloqueio de Linux no Brasil. Tá? Isso não é eu que estou falando, é as organizações ligadas a software de código aberto. Lembrando que o governo tem... vou te dar um exemplo clássico, tá? A urna eletrônica, ela é feita... o sistema operacional dela é Linux, tá? Só para que vai ter uma API lá, cada vez que a gente for votar, vai ter... Entendeu? Os sites, alguns sistemas do governo também usam Linux, tá? Algumas repartições públicas. Então, vamos ver como é que vai acontecer, né? Onde que eu parei? Tá. A bloqueio de Linux no Brasil. No caso, sejam exigidas soluções compatíveis. A lei foi pensada nas plataformas comerciais. Isso aqui é um ponto, tá? Essa lei ela foi pensada segundo o relatório oficial da Câmara de Deputados, que eu perdi um tempo lendo, desculpa. Eu não vou trazer para vocês agora, mas quem quiser é só entrar lá na Câmara dos Deputados e pegar a lei e procurar os apêndices que lá tem a entrevista com os especialistas. Porém, essas entrevistas foram feitas apenas com funcionários da Meta, da Google, da Microsoft e da Apple. Nenhum especialista em software livre foi chamado, tá? Então, ficou meio que assim, tipo... Né? Onde que a gente tava? Tá. Mas atinge também os ecossistemas abertos. O risco de usuários comuns ficar sem acesso a atualizações, bem como dificuldades para se conectar a sistemas da internet, pode ser essa situação. Vamos lá, o Linux Mint, hoje eu uso repositórios dos Estados Unidos, porque eu tive problemas no passado com repositórios do Debian no Brasil, mas a Universidade Federal de São Carlos, a UFSC, acho que é isso, ela tem servidores Linux, tá? E de lá que saem as atualizações, principalmente do Ubuntu, dos Debians no geral, né? Do Ubuntu, do Deepin, do Mint. Hoje eu uso a edição global, né? Que é direto lá da comunidade do Linux Mint nos Estados Unidos, mas se você quiser atualizar a partir do Brasil para resolver alguns bugs, principalmente de idioma, no meu caso eu não tenho tanto esse problema, que para mim tanto faz. Eu comecei a usar o Linux numa época que ele não tinha português ou era traduzido bem ruim. Então, hoje em dia para mim não faz tanta diferença, mas também ele não há mais grandes erros na tradução, né? Bora lá. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né, ainda precisa definir como será feita a fiscalização, se haverá exceções para sistemas comunitários, lembrando, faculdades federais desenvolvem sistemas operacionais Linux, somente a parte ligada à informação. Tá? Vou dar um exemplo do Big Linux. Tem algumas outras que eu nunca lembro das distribuições nacionais, porque geralmente elas são bem ruins, tá? Mas também os computadores que o governo, se não me engano, que o governo federal, o governo estadual de alguns estados distribui para as crianças estudarem em casa, ele também é Linux, tá? Os PCzinhos da Xuxa. Enquanto isso, as distribuições mais populares, como o Ubuntu, que a gente já falou aqui, que o Ubuntu, sim, ele é balizado pela Canonical, né? Então, ele sim tem um CNPJ, mas eu acredito que seja o único, e o Red Hat. O Ubuntu, Fedora e o Debian. Nesse caso aqui, meio que o Ubuntu e o Debian quase que é a mesma coisa. O Ubuntu ele é baseado no Debian, né? Então, mas no caso do Ubuntu em específico, ele é mantido pela Canonical. Tá? E a Canonical ela já foi notificada pela ANPD. Nossa, é tanta letrinha que a gente até esquece. Que eles precisam ter um CNPJ no Brasil. Vamos ver aonde que vai parar isso aí. Discutem alternativas, né? Então vamos lá. As distribuições discutem alternativas como um módulo PAN integrado ao GovBR. Mas nenhuma solução atende plenamente às exigências legais.
Críticos da lei, assim como eu, tá? Eu sou um crítico dessa lei, não do que ela tenta proteger, mas de como ela foi escrita. Aponta um retrocesso tecnológico. A gente vai estar voltando para trás aí, ó, em desenvolvimento de software, em desenvolvimento de jogos, pelo menos uns 20 anos, tá? Por causa dessa lei. Porque pode comprometer a privacidade. Alan, mas você está sendo a favor da privacidade para cometer crimes? Não, quem comete crimes tem que se lascar, tá? Seja crime contra criança, crime contra adulto, contra velho, contra novo, contra gordo, contra homem, contra mulher, quem comete crime tem que se ferrar. Porém, não pode atingir todo mundo. Você não pode pegar por causa de um idiota que comete um crime e você pegar todo mundo, então ó, agora vai ficar preso todo mundo porque aí ninguém vai cometer crime. Entendeu? Você tem 5 gatos, um caga na casa, você vai lá e tranca os 5 na gaiola. Tem lógica? Né? Mas aí, o que vocês me dizem? O futuro do Linux ele tá incerto no país, tá? Eu, como usuário de Linux, mais uma vez, né? Como usuário de sistema operacional Linux, eu fico triste. Eu fico triste com essa situação, porque são anos e anos e anos usando o sistema operacional, aprendendo, porque querendo ou não, pra quem nunca usou Linux sabe que quando você sai do Windows e vai pro Linux, é uma curva de aprendizagem muito grande. Só que depois você não consegue ficar sem. Depois se torna gostoso. Às vezes eu procuro o problema para resolver no sistema operacional. Às vezes acontece isso. Eu causo alguns bugs aqui para tentar resolver. Para aprender, né? Igual hoje, eu peguei o Kinect de 360, eu tenho por aqui perdido, e fiz funcionar como uma webcam no Linux. Tá? Deu um baita trabalho, fiquei umas 4 horas mexendo em linha de código, mas consegui. Ó a satisfação. Agora, pergunto para vocês, no Windows tem um programa que a própria Microsoft disponibiliza para você usar o Kinect. Beleza. E se não tivesse? Como é que eu ia fazer isso? Entendeu? Só pra gente terminar, tá? Pra você que gosta de jogar. Algumas empresas já estão falando que não vão mais trazer jogos oficialmente pro Brasil, tá? Igual eu falei no começo do vídeo, talvez a Rockstar não vai trazer mais o GTA 6 oficialmente. Para quem é usuário de Steam Deck, só para te lembrar, o Steam Deck ele funciona com o sistema Linux, tá? Então ele roda uma versão do SteamOS. O que é o SteamOS? É uma versão de Ubuntu mexida para funcionar como se fosse a interface da Steam. Então ele é baseado no Ubuntu, né? É mais um dos sabores do Linux, né? Mais uma das distros. Ele é baseado em Debian, porém a sua formatação ali é do Ubuntu. Ubuntu, Mint, né? Base Debian. E ele é compilado ele é compilado para imitar um console quando ligado, apesar que você pode usar ele no modo PC. Então, para você que é usuário de Steam Deck, para você que gosta de jogar, você também vai estar num problemão, tá bom? Eu espero que alguém bote a mão na consciência, que essa lei seja revogada o mais breve possível, ou que pelo menos esses artigos sejam colocados em questão e que ouçam a comunidade, os usuários de Linux. Hoje nós não somos muito, realmente nós não somos muitos, porém nós temos também o direito de usar o sistema operacional que a gente quiser, né? Eu não sou obrigado a usar o Windows, porque o governo, porque o estado do meu país me obriga. Isso me faz pensar muito na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, eles pegaram lá uma versão de Linux e modificaram, trancaram tudo, você não pode fazer nada, não tem internet, basicamente serve só o Python para você escrever, e se você tem que estar conectado, e se você escrever que não gosta do presidente, em menos de 30 minutos a polícia bate na sua casa. Entendeu? E é isso que o Brasil tá a caminho disso aí, cara. Se continuar desse jeito, o Brasil tá a caminho disso aí. Tá? Mas vamos lá, deixa sua opinião nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar. E é isso. Ia falar pra gente jogar videogame e ser feliz, mas com esse clima aqui não dá não. O Brasil tá acabando com o Brasil. Então é isso, galera.